Meus amados irmãos, quero aqui louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor tem concedido para nós ministrarmos a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor João, nosso amado diácono Carlinho. Tá? Em nome de Jesus, que Deus abençoe poderosamente. Quem veio ouvir a voz de Deus nesta noite? Quem veio ouvir Deus falar? Então nessa noite, irmão, ficamos de pé em nome de Jesus. Abrimos as vossas Bíblias em Isaías, no capítulo do tema da campanha 53. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos fazer a leitura em nome de Jesus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza viemos para que o desejamos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, em tua presença aqui nós te louvamos, te glorificamos. Já, Deus, sentimos a tua presença através dos louvores, Senhor, a qual, meu Deus, diante da tua presença queremos também, Pai, te pedir, Senhor, que tu possas tomar o primeiro e último lugar, Senhor, diante deste culto. Pai querido, Pai amado, nesta noite, Senhor, Pai, vem neutralizar todo roubador de mensagem. Vem, meu Pai, nesta noite colocar por terra, vem repreender, Senhor, Pai, tudo aquilo que o inimigo estava tentando colocar na mente deste homem, desta mulher, mas que nesta noite, Senhor, o que possa prevalecer diante de Ti é a Tua presença, meu Pai, que vai nos encher e preencher a nossa vida nesta noite. Pois nesta noite eu te peço sabedoria, entendimento, discernimento espiritual e centralização espiritual, meu Deus. Pois diante de Ti, Pai, está aqui a Tua igreja, Teu povo também que veio Te adorar, glorificar e exaltar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Carlito, meus amados irmãos, nós estamos diante de um tema, de uma pregação que nos atrai e traz grande ensinamento. Grande ensinamento é esse que nos leva e nos faz a eu e a você compreender o verdadeiro Evangelho de Cristo.
O Evangelho de Cristo, a qual ele é pregado, ele é ministrado ao nosso coração. O Evangelho de Cristo, a qual o Senhor Jesus Cristo andávamos ensinando, pregando as boas novas. E quando nós se deparamos com esse texto, com esse capítulo, mas também se deparamos com várias histórias dentro do capítulo de Isaías, que nos traz a um grande esclarecimento de como nós alcançamos a esta oportunidade. A oportunidade que nós adquirimos perante a presença do Senhor é quando nós entendemos que um dia nós éramos casa vazia. Um dia, a outra hora, em nossa vida, nós era como uma terra seca, que não produzia, que não tinha nenhum motivo para que pudesse dar fruto. Mas podemos olhar dentro do texto que nós lemos, primeiro versículo nos traz a um entendimento que podemos ver, que fala da seguinte maneira, que é o primeiro versículo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Irmão, eu olhando e contemplando, e olhando e conversando com Deus em relação sobre a este versículo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. O que me traz a entender, o que me faz ver literalmente a coisa, ouviu, referindo-se a qual sentido, pelo qual Paulo fala lá em Romanos capítulo 10, 16 e 17. Mas nem todos, coloca aí, Carlito, Romanos 10, 16 e 17. Romanos 10 e 16 e 17. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E o versículo 17 diz: de sorte que até pelo que ouvi pela palavra de... Olha aí, olha o versículo primeiro que nos traz a um grande movimento dentro da gente. E que movimento é esse que ele faz dentro da gente? Nós podemos olhar, irmãos, que quando a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós podemos olhar, irmão, que para nós ter hoje esta comunhão e vida com Cristo, há algo em nós se manifestou, há algo em nós nos atraiu, há algo em nós fez com que nós podemos ter um grande arrependimento. Por quê? Porque esse arrependimento ele vem quando nós damos crédito à palavra de Deus. Por quê? Porque sem a palavra de Deus, como é que nós vamos adquirir uma vida como Cristo ordenou? Seja santo como santo eu. Então nós temos que entender que o que vem primeiro de encontro à nossa vida é como um dia nós andamos desgarrado por este mundo, por esta terra, sem onde colocar a vida, mas um dia nós se encontramos com o Senhor. Mas como foi que nós se encontramos com o Senhor? Quando um dia alguém falou que Jesus nos amava, que Jesus tinha um plano, que Jesus tinha um projeto, que Jesus muda a vida, que Jesus transforma, que Jesus liberta. A esta palavra que até hoje ela é ministrada ao nosso coração. Então esse é o maior motivo de quando nós entendemos e cremos na palavra que é ministrada, na palavra que é pregada, é intermédio do Evangelho de Cristo.
É por isso que a Bíblia fala que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, quem convence senão é o Espírito Santo, que através da palavra, através da mensagem, ele vai fazer a gente entender. Ele vem como renovo, ele vem como algo que vai fazendo, vai mudando, vai trabalhando, vai fazendo a gente entender que o verdadeiro sentido da vida com Cristo é nós entender que primeiramente vem a palavra, e sem a palavra de Cristo nós não adquirimos uma vida de santidade com Cristo e na presença dele. Por isso que nós vimos muitos pregadores falando em relação sobre essa mensagem, quem deu crédito à pregação de Cristo. Você pode ver que quando Jesus ele sai para ensinar, pregar o seu evangelho, a Bíblia diz que nós não seríamos aplaudidos, seremos perseguidos, odiados. Por isso, irmão, que a mensagem de Cristo é uma mensagem que hoje nós podemos olhar e contemplar, que ela já não confronta, que ela já não mexe. Ela mexe sim, mexe com o seu emocional, mas ela tem que mexer com o seu íntimo. Ela tem que fazer você entender que a única coisa que te põe de pé e faz você vencer aquilo que o inimigo vem de contra a sua vida é de conto com a verdade, de conto com a palavra. É como está escrito em Mateus capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Mas preste atenção numa coisa: Jesus, ele passou 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, no jejum, na oração e no propósito. A Bíblia diz que é o vosso adversário, o inimigo, o diabo, ele se aproxima e fala, e a pergunta que ele faz, ele fala: se tu és filho de Deus, faze com que estas pedras se tornem em pães. É tão notório, é tão interessante que nós podemos ver Jesus calmo, Jesus simplesmente tendo o seu domínio, Jesus sendo equilibrado. Por quê? Porque quem tem a presença, quem carrega uma vida de temor, de confiança com Cristo, não vai temer aquilo que o diabo está tentando lhe oferecer. Por isso que muitas pessoas hoje caem no laço do inimigo. Por quê? Porque não tem o conhecimento, não tem a base bíblica. Mas Jesus olhando para ele e fala simplesmente dessa maneira: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra é a mesma, a palavra não mudou, a palavra ainda ela é essencial para poder nos manter, eu e você, de pé. Aí tem pessoas que dizem assim: ei, pra que pregar assim? Vai mais maneiro, para não machucar. Escuta, se eu não falar para você a verdade, o diabo te pega já já. Porque se a fera vem pelo ouvir o que? A palavra, irmão, ela tem que fazer como Davi fez: guardei a tua palavra onde? No meu, para mim não pecar contra. Já imaginou você naquele conflito, naquela luta, o inimigo se levanta, te ataca na empresa, na faculdade, no trabalho, na rua. Aí você simplesmente é uma pessoa que tem o temor de Deus. Você vai revidar o quê? Com uma palavra, ou você vai usar a força do seu braço? Claro e evidente que há uma luta entre a carne e o espírito, mas nós temos a presença de Deus, nós temos o Espírito Santo que todo dia ele zela por nossas vidas, ele orienta, ele aconselha, ele faz a gente entender, ele intercede com gemido inexprimido. Nós estamos chorando, ele chora junto, nós estamos na luta, ele está junto na luta com a gente, nós estamos resistindo. Meu Deus, eu vou falar, Jesus. E ele está juntinho da gente. Presta atenção numa coisa, irmão. Quem deu crédito à nossa pregação, e aqui se manifestou o braço do Senhor. Braço, poder.
Bota aí, Carlito, Isaías 40, 10, 11. Eis que o Senhor Deus virá com o quê? E seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com quem? E o seu salário diante de quem? Olha aí, deixa aí. Eis que o Senhor Deus virá com poder. A pergunta é: quando Jesus se olhou para os discípulos, ele falou assim, ó, eis que eu dou o quê? Poder e autoridade. Aí deixa eu fazer uma pergunta. Diante dos levantes do inimigo, como é que tu reage? Como é que você se comporta? Você recua ou você vai para cima? Você vai avante, não abre mão daquilo que está vindo ao seu encontro? Ou você se movimenta? Bota aí, 11 aí, Carlito. Como o pastor apacentará o seu rebanho? Entre os seus recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suave. Irmão, diante de uma vida com Cristo, a Bíblia nos revela que o vosso adversário, ele branda ao nosso derredor como quer? Como lhe? Mas presta atenção, quem é que nos mantém? Quem é que nos guarda? Quem é que nos protege? Quem é que nos mantém o cuidado? Diga, é o pastor das ovelhas. Quem é o pastor das ovelhas? Senão aquele que está escrito lá em João 10:11. Não é isso? É tão interessante. Bota aí 10:11 aí. João 10:11. Eu sou o bom quê? O bom pastor dá o quê? Olha aí. Ele dá a vida pelas suas. Irmão, além de nós termos a uma cobertura, um cuidado de Deus para com a nossa vida, Deus jamais vai deixar o inimigo tocar na nossa vida. Deus jamais vai deixar o quê? O inimigo ceifar a nossa vida. Por isso que Ele é o único que deixa as 99 e vai em busca daquela que saiu fora do aprisco. Com Ele não tem diferença, com Ele não tem divisão. Ele age só de uma maneira só. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado, Ele tem protegido, Ele tem colocado a sua mão para que nenhum mal possa tocar na nossa vida. Calito, bota aí Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é, olha aí, ó, pois é o poder de quem? Poder de Deus para o quê? A salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do... Deixa aí, vou te fazer uma pergunta. Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Quem era esse povo? Quem era esse povo? Diga assim, ó, era eu. Era eu que andava perdido. Mas através da mensagem, através da palavra, foi que Ele me alcançou. Porque isso, irmão, o evangelho de Cristo não é para que nós podemos ter medo, ter vergonha de viver uma vida com Cristo, uma vida transformada, uma vida liberta.
uma vida realmente de testemunho com Cristo. Por quê? Porque isso faz com que a gente não se glorie, mas que leva o nome de Cristo, carregamos a imagem de Cristo em nossa vida. Por isso que todos os dias, irmão, nós temos que ser gratos por tudo que Deus já tem feito por nossa vida. Nós temos que ser gratos por aquilo que Cristo, Ele já fez na cruz do Calvário por nós. Por isso que nós temos que entender que o Evangelho de Cristo, eu não tenho que me envergonhar, eu não tenho que temer, eu tenho que ir para cima diante de qualquer luta, diante de qualquer perseguição, diante de qualquer acusação, diante de qualquer outras situações que vem para nos abalar nossa fé. Mas eu não posso baixar a cabeça, porque a própria Bíblia fala no Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O crente tem que andar de cabeça erguida, o crente tem que andar com a visão focada para o céu, mas não com a visão terrena. Irmão, Paulo vivenciou na caminhada, sofrida diversas humilhações, injustiça, agressões físicas e verbais, além de prisões por causa do quê? Do Evangelho. Ele chegou até mesmo a ser considerado lixo deste mundo. Lixo deste mundo. Coloca aí 1 Coríntios 1,18. Olha aí. Porque a palavra da cruz é o quê? Para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de... Sabe por que você está de pé até hoje? É porque toda vida que quando você pensa em fazer algo que não agrada a Deus, quem te traz a memória é o Espírito Santo da palavra de Deus, que te traz a memória, que faz você lembrar que você não pode falhar com Cristo. Ah, irmão Cleus, quer dizer que a gente não falha? Falhamos, mas espera aí, quando nós adquirimos o conhecimento, temos a essência de Deus, carregamos a presença de Deus em nossa vida, isso faz com que a gente seja mais fortalecido. O mundo não entende aquilo que você entende, o mundo não tem visão daquilo que você tem visão. O mundo não sente aquilo que você sente. O mundo não consegue ouvir a voz daquilo que você escuta a voz. Por isso que a Bíblia diz o quê? A fé ela vem pelo que? Ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Sempre tem uma voz que faz a gente ser quebrantado na presença dEle. É tão bom quando a gente escuta uma voz falando, sussurrando em nossos ouvidos, uma voz que mexe, uma voz que faz a gente entender que é só Ele, para Ele são todas as coisas. É por isso que a palavra continua falando: tudo posso naquele que me fortalece. E se não for o Senhor em nossa vida, quem é que vai ser por nós? E se não for o Senhor que cuida de mim e de você, quem vai poder ser por nós se não for Jesus? Porque tem muita pessoa que põe a confiança no homem. Não coloque o homem como apoio, porque a própria palavra revela que a salvação ela é individual. Na hora do arrebatamento não vai subir ninguém pendurado no seu ombro, vai você sozinho prestar conta com Cristo. Por isso que eu falo para você, irmão, uma coisa é nós cuidar da nossa salvação. Guarda o que tu tem para que ninguém faça o quê? Tome a tua. Vou fazer uma pergunta para você. Foi fácil para você? É fácil para você seguir Jesus? Se você falar que o Evangelho é só docinho, sem pregar espinho, é mentira. Tem muita gente sendo iludida por causa disso. Tem muita gente que não prega mais a doutrina dos apóstolos. Há uma doutrina que fala, uma doutrina que mexe.
é uma doutrina que faz você ser uma pessoa melhor. Eu nunca vi a palavra botar pessoa para fora da igreja. Eu já vi a palavra trazer pessoa para dentro da igreja e transformar, e libertar e levar para o céu. Aí tem crente que tem entendimento, tem Bíblia e diz assim: para que isso, para que essa coisa, para que isso, aquilo? Ei, é para você ser uma pessoa melhor, é para você ver que Jesus ainda fala, se revela para você todo dia, todo momento. E a palavra de Deus, ela é essencial em nossa vida. A palavra da cruz revela o que há no coração humano, pois ao ouvir, olha aí, pois ao ouvir a pregação do Evangelho, o homem só pode ter duas razões: crer ou seguir na incredulidade. Eu estou no primeiro versículo, está aí, né? Eu já estou no primeiro versículo. É isso aqui que faz muita gente parar no meio da caminhada. Por quê? O primeiro acontecimento, a fé vai embora. É como o louvor que a irmã louvou: eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele age. O que houver, pode acontecer o que acontecer, mas ele continuará sendo o quê? Deus. Ele continuará sendo Deus. Sabe por quê, irmão? Porque uma coisa me chama a atenção. No eu vim, no eu voltarei. Não levarei nada desta terra. A única coisa que nós levaremos é uma coroa que iremos receber, cheio de pedrinha, cheio de pérolas preciosas. Isso são das obras que a gente fizemos nesta terra. Então, meus amados irmãos, bota aí Isaías 49:4 aí, Carlito. Isaías 49:4. Todos os 49:4. Porém eu disse: em vão trabalhado, inútil é vamente, gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante quem? O meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão está onde? Ei, aquele que perseverasse até o fim será o quê? Quem vai te dar esse galardão? Quem vai fazer você sentar à direita de Deus? Quem vai, preste atenção, no Evangelho de João 14 ele diz: eu vou, mas eu vou preparar o quê? Ele foi preparar o quê? E para quem é esse lugar? Se Ele preparou para você, se você tem ciência disso, continua perseverando, continua firme, continua suportando, continua intacto, porque Deus já está vindo buscar a sua igreja. Nós temos que perseverar, nós temos que continuar com a nossa fé. Perseveramos que Deus está contemplando tudo que nós estamos passando nesta terra. O trabalho do Messias, olha aí, seria penoso, pois além de ter que renunciar ao céu e à glória que tinha junto ao Pai, ele passaria por humilhação, desprezo, tortura e morte. Parecia que o sacrifício havia sido Irmão, quer ver Jesus triste? É quando uma pessoa, pastor Isaías, não faz importância dele. Quer ver Jesus triste? É quando uma pessoa confessa a Jesus como seu único Salvador, quando ela desiste no meio da caminho. Quer ver Jesus triste?
é quando ela tira a mão do arado e ela olha para trás, que nem a mulher de Ló, e ela vira o quê? Uma estátua de... Jesus nunca te chamou para recuar. Jesus te chamou para ir avante. Jesus te chamou, rei, para ser corajoso, não foi medroso. Jesus te chamou para poder ir guerrear, para ir pelejar. Um atalaia não dorme, um atalaia fica vigilante, um atalaia anda atento, ele anda vendo, contemplando tudo que está em volta dele. Por quê? Porque diante da palavra, aqueles que temem ao Senhor, é isso que nós temos que entender. Aquele que teme ao Senhor não vai temer, irmão, aquilo diante das coisas deste mundo. Coloca aí Marcos 6,6. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas em si. Sabe o que era isso aí, irmão? Sabe o que é que Jesus fazia? Sabe por que é que Jesus, ele era perseguido? Sabe por que que os escribas e fariseus procuravam Jesus para matar? Sabe por quê? Por causa dos milagres que ele fazia, por causa da mensagem que ele pregava. Por isso que, quando nós olhamos e contemplamos vários milagres que Jesus fez na Bíblia, vários milagres que ele fez, e muitos ficavam procurando, perguntando: quem foi que fez esse milagre? Quem é este homem? Queremos saber quem é ele, onde ele está. Irmão, Jesus, ele é o hoje, o amanhã, o eternamente. Ele é o alfa, é o ômega, o princípio e o fim. Antes de qualquer coisa, ele já era, ele já existia. Por isso que há uma perseguição no mundo espiritual contra a igreja do Senhor. Há uma igreja que continua caminhando, fazendo aquilo que Jesus lhe ordenou, e de por todo mundo e pregar o quê? O evangelho a toda criatura. Quem crê será batizado, quem não crê será o quê? Vai pregar isso nas igrejas hoje? Vai fazer uma pessoa entender, falar sobre céu e inferno? Ela vai dizer que realmente, tão simplesmente não é amedrontando, irmão. Porque a mensagem de Cristo, eu torno a dizer, ela é para te despertar, para você entender que vai acontecer um grande avivamento. E esse avivamento você tem que estar desperto. Esse avivamento você tem que estar com o ouvido, atento para ouvir quem? Para ouvir o quê? O tocar da trombeta. Bota aí Atos, capítulo 1, versículo 15. Atos dos Apóstolos 1,15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio do discípulo, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Irmão, lá no tempo de Pentecostes, havia uma quantidade muito grande, quase 500. Mas quantas foram revestidas? 100 e... Eu vou falar isso aqui para você. Nem todos
que são de Israel, são israelitas. Nem todos que estão dentro da Jerusalém, uma hora canta Hosana nas alturas, e a outra hora sacrifica, como está lá junto de Pilatos. Nós devemos interagir uma coisa: a quem nós estamos servindo, a quem nós estamos adorando, a quem nós estamos buscando verdadeiramente a uma presença de Deus. Eu não posso ficar cochichando em dois. Eu tenho que ter uma convicção, eu tenho que ter uma fé que Cristo existe, Cristo vive, Cristo reina, e Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Como diz lá em Mateus 28, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos... Jesus todos os dias cuida da gente. Jesus todos os dias estende as suas mãos. Jesus todos os dias Ele guarda, dá livramento. Todos os dias Jesus protege. Irmão Cleus, quer dizer que Jesus guarda? E por que aconteceu isso? A pergunta é como a Bíblia diz: tudo é segundo a vontade de Deus. Se Deus permitiu, é porque Deus está trabalhando em algo que precisa ser trabalhado. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. O Evangelho de Cristo, irmão, tem hora, tem momento que realmente dá vontade de ficar só sentado. Dá vontade de ficar só ouvindo. Sabe por quê? Se Ele deu a ordem, ide, vai. Espera aí. Ele deu a ordem, ide, vai. Mas a pergunta eu te faço: o que Jesus passou, o processo até a sua morte, você suportaria? O processo faz a gente sentir dor. O processo faz a gente às vezes ficar duvidoso da fé com Cristo. Senhor, toda luta, tanta peleja, e nada, aí às vezes vem um inimigo e sopra. Lembra da mulher de Jó? Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. O inimigo sempre vai vir tentar opinar no teu ouvido, trazendo o quê? Mensagem negativa. Agora os seus ouvidos é simplesmente para ouvir a voz de Deus falar com você. Como está escrito lá em Isaías 59: os meus ouvidos não estão tempo para fazer o quê? Para ouvir. Os ouvidos o Senhor está tendo para ouvir. Irmão, é bom nós falar com Cristo, mas melhor ainda é Ele nos ouvir. Porque tem tanta pessoa que tem tempo, mas não fala. Tem tempo, mas não para. Tem tempo, mas é ocupado. Irmão, é como eu falei esse dia para uma pessoa, um amigo meu, pastor. Eu disse: pastor, eu gostei muito da sua atitude de buscar ao Senhor, mas se eu te falar uma coisa, que há um tipo de religiosidade muito hoje, muito funda, que o cristão está criando dentro de um termo, que se nós olharmos no texto, a Bíblia diz, Mateus 6,6, o quê? Entra no teu e fala com quem? Fala com teu Deus. Não precisa nós ficarmos desesperados atrás de buscar
ficar aqui e acolá achando, em busca do profeta, em busca de alguém para poder orar por nós. Ei, é simplesmente o lugar mais alto que você vê Deus é quando você se ajoelha e diz para Ele: Pai, eu estou aqui diante de Ti. E eu vou falar para você, tá? Jesus, Ele quer ouvir o que está dentro da tua alma. Você precisa expressar para Ele, abrir a boca para Ele, porque Ele não resiste o coração contrito que é quebrando. E quando nós conversamos com Ele, irmão, Ele se achega a nós, Ele faz, inunda, a gente chora, se alegra, é renovado, a gente vê Deus falar, aí a gente se levanta, aí dá a volta por cima, aí de repente nós estamos glorificando e exaltando esse Deus maravilhoso. O Deus que você serve não está morto, Ele vive e reina para todo sempre. Por isso, irmão, que às vezes nós ficamos pensando. Eu já vi várias pessoas conversando comigo dizendo: Deus, eu já estou cansado. Falo e Deus não me responde. Aí eu fiquei só assim caladinho, só ouvindo. Disse assim: ei, irmão, vem cá por favor. Tu já leu a Bíblia hoje? Já falou com Deus? Não. E como é que Deus quer se revelar para ti? Irmão, há algo tão forte que perante a palavra de Deus, que nós temos que se achegar a Ele, e Ele achegar a quem? A nós. Nós temos que ir ao encontro dele. Aí tem aquelas pessoas, né? Deus não precisa de mim. Precisa sim. Precisa sim. Ele precisa de você para usar na obra dele, para você fazer a vontade dele. A Bíblia não diz que não vivo eu, mas Cristo. Eu já não faço mais a minha vontade, mas eu faço a vontade de quem? De Cristo. Aí tem pessoas que não tem um chamado para isso, eu não quero, porque, escuta, Ele te escolheu desde o ventre. Desde o ventre Ele já te conhecia. Desde o ventre Ele já tinha uma história escrita para você. Desde o ventre Ele já tinha visto você. E é por isso que hoje há algo diante da presença de Deus. Há uma perseguição, há uma luta, mas só que Deus, Ele está te guardando. Deus está te protegendo. Deus está cuidando da tua casa, da tua família, dos teus, para que nenhum mal venha tocar em você e Ele venha prevalecer diante das lutas. Bota aí Isaías. Vou colocar aqui. Isaías 53:4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Enfermidade, né? Ele tomou, quer dizer, ou suportou nossas doenças, isto é, aquele que o desprezaram por causa de suas enfermidades humanas, deveriam antes tê-la estimado por causa deles, pois assim Ele mesmo tomou nossa enfermidade e doenças corporais. Bota aí Mateus 8:17. Mateus 8:17. Para que, olha aí, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta quem? Que diz: Ele tomou sobre si o quê?
E levou o quê? Irmão, muitas das vezes a enfermidade na alma não é nem carnal, às vezes é só espiritual. Muitas das vezes, o que está escrito ali, ó, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quando nós vivimos no mundo, vivimos o quê? Vivimos doente. A Bíblia não diz que Ele veio senão para os sãos, mas veio para o quê? Para os olha aí, para os mas diga assim hoje nós somos sarados, nós somos curados, porque Ele curou as nossas feridas. Fica de pé em nome de Jesus, fica de pé em nome de Jesus. Para me finalizar, bota aí Isaías 50, 12 dessa. Bota aí Isaías 63, 8 e 9. Isaías 63, 8 e 9. Porque dizia, olha aí, ó, porque dizia: certamente eles são meus filhos que não mentiram. Assim ele se fez o seu. O 9. Em toda angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença olha aí, ó, os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias. O que? Olha aí, ó, dia da antiguidade. Ei, vou te falar só mais uma coisa. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, antes de qualquer situação em sua vida que muitas das vezes te comove, te machuca, te deixa pensativa. Mas lembra de uma coisa: primeiramente vem o amor de Deus na sua vida. Não deixe Jesus em segundo plano. Deixe Jesus como prioridade em sua vida. Assim como Ele priorizou nós em sua... Jesus. Assim como Ele priorizou nós, dando a sua vida por nós, sem nós nem merecer, assim somos nós diante da presença dEle. Pode vir o que vier, mas eu não nego, não nego a minha fé, não vou trocar a minha fé, não vou abandonar a minha fé. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Foi Ele que levou tudo. Foi Ele que suportou tudo por mim, por você. Para finalizar, Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, 14, 15 e 16. Visto que temos o grande sumo sacerdote, Jesus, filho que penetrou nos céus, retenhamos firmemente o que é a nossa, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas, olha aí, ó, das nossas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem. Cheguemos, pois com confiança ao trono da onde? Ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmão, quando Paulo fala que o poder de Deus
Ele aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É o mesmo alinhamento quando nós pedimos a Jesus misericórdia. Quando nós pedimos misericórdia, nós alcança e deixa. Assim é o Senhor em nossa vida. Ele sabe, Ele contempla, Ele vê como nós andamos diante da sua presença. Mesmo às vezes você vindo se arrastando com pouca força, mas lembre-se que é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te mantém guardado, é o Senhor que te mantém intacto, é o Senhor que segura nas tuas mãos, é o Senhor que todo dia te motiva, é o Senhor que faz todo dia você triunfar, Ele faz todo dia você romper barreiras, para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Por isso que eu falo para você nessa noite: lembra-te da onde foi que Jesus te tirou, e olha aonde você se encontra. Porque quem era você antes da palavra e quem é você hoje depois da palavra? A palavra ainda é a mesma, a palavra ainda ela faz o mesmo efeito, mas nós temos que deixar ela penetrar em nosso coração. Pois nesta noite eu quero aqui agradecer a minha oportunidade e aplaudo ao Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus.